Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um que está adentrando aí grandemente. Estamos dando início a mais um dia, mais uma live. E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, às nossas vidas, nesse novo ano, que já estamos aí, 19º dia do princípio do ano, mês de janeiro. E que Deus abençoe a cada um e que possa ser aí a presença do Senhor sobre a vida de todos. A paz, José Guerreiro, MRV Suíno, Ana Luzia, Macleonice, Sandrão, que Deus abençoe, Mãe Emília, Cleonice, que Deus abençoe, é um prazer tê-los vocês mais uma vez. Irmã Viviane, glória a Deus por isso. Eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade que temos aí concedido, que tem me concedido o nosso pastor, de estar falando, mais um dia, em mais uma live, isso é um privilégio, e eu louvo a Deus por isso, o pastor está concedendo aí, da gente poder falar do amor de Jesus sobre as nossas vidas. E antes de mais nada, gostaria de convidá-los a fazer uma oração, para darmos início, a nossa pequena reflexão de hoje, e que o Senhor possa falar verdadeiramente ao seu coração através da palavra. Olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da minha, da sua. Olhe para Jesus, confie nele e que Ele tem coisas maravilhosas para falar ao teu coração. Não olhe para mim que eu não tenho nada para oferecer. Somente Deus é que pode fazer. Mas através da minha vida eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Senhor, adentramos diante da tua presença gloriosa, através dos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos concedeu esse direito, e a ti te pedimos, ó Deus, venha abençoar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, abra o nosso entendimento, Senhor, para podermos compreender a tua palavra, e entendemos, ó Deus, o quão maravilhoso tu és e tem sido em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a vida dos amados irmãos, que estão adentrando, que vão estar acompanhando essa live, e aqueles que estarão acompanhando posteriormente, que eles possam, Senhor, abrir o teu coração para a tua palavra, para o teu falar, e que eles possam se entregar corpo, alma e espírito a ti, e que assim seja feita a sua vontade, o seu querer na vida de cada um. Que eles sigam e sejam guiados, ó Deus, orientados pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor possa abrir os corações, e que eles possam, Senhor, entender que tudo o que nós necessitamos nesse mundo é a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos que aí adentraram, irmã Geis, irmã Alex, Júlia, Ilka e tantos outros aí que passaram que eu não pude ver. Mas que Deus abençoe você grandemente. Eu queria estar refletindo algo que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias. E louva a Deus que o pastor pediu para que pudéssemos aí estar transmitindo essa live, e bateu com que eu já tinha aí, que o Senhor já estava nos orientando dentro desse tema, Então, você está com a sua Bíblia aí, vou fazer uma reflexão bem breve, não vai ser muito extensa, para que nós possamos aí também entender um pouco mais do que a palavra de Deus tem trazido ao nosso coração. Então, convido você a abrir na epístola, na rainha das epístolas. Eu sei que você sabe qual é a rainha das epístolas. É apenas uma curiosidade. A rainha das epístolas é a epístola de Efésio, tá? É
É a epístola conhecida aí como a carta da igreja, ou seja, a epístola da eclesiologia. Então abra aí a sua palavra na epístola de Efésios. O som tá bom? Se o som tá bom, parece que tá movendo ali um pouco a câmera. Confirma aí se o som tá bom. Se não tiver, nós aumentamos um pouquinho mais. Então, abra a tua Bíblia na epístola de Efésios ou carta de Efésios, como queira. Eu fiz algumas anotações aqui, gostaria de estar fazendo a leitura e acompanhando. Gostaria muito de usar todas as anotações, geralmente a gente não usa, né, todas as anotações que nós fazemos. E por conta, né, do tempo, e também a gente entra num tema, entra em outro, e Deus acaba conduzindo de um outro direcionamento. E glória a Deus por isso, né, que é Deus que está conduzindo, é Ele que está levando. Então deixa Ele fazer da maneira dele, do jeito dele, né? Então, primeiramente, a epístola de Efésios, como eu já disse posteriormente, ela é conhecida como a carta da igreja, a carta da eclesiologia, que fala mais, Paulo dá mais as diretrizes relacionadas com a igreja. Então aqui dentro dessa epístola, que são 6 capítulos, tem algo de extremo valor e de muita importância para nós nos dias de hoje e também nos dias vindouros. Então, sim, é de extrema e vital importância que nós entendamos, né, todo o procedimento que Paulo nos instrui dentro dessa carta. E a princípio, não vou falar sobre a carta toda, né, obviamente, porque não vai ter tempo suficiente para falar, mas gostaria de tirar algumas lições importantes para a nossa vida, principalmente na parte prática de nós como ser humano, né? Então, não é relacionado nada em relação à religiosidade ou à religião, mas sim de um procedimento também como pessoa que o próprio Paulo traz, e também de um segmento, de uma vida cristã com propósito, focado e vivendo a vida da melhor maneira possível todos os dias. Então isso traz um ensinamento que Paulo traz para as nossas vidas, um procedimento correto, né, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Porque uma coisa humanamente, quando nós não estamos bem com nós mesmos, dificilmente nós vamos conseguir nos relacionar bem com as outras pessoas. Isso é lógico, né? Então, se você não está bem com você mesmo, está sempre de mau humor, de mal com a vida, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com o teu próximo, com o seu vizinho, ou enfim, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu marido. Então, relacionamento com seus filhos, até mesmo com o seu trabalho. Então, isso torna um pouco difícil, né? Dificultoso nesse relacionamento. E quando você está de bem com você mesmo, pode acontecer o que quiser, meu irmão. Nada te tira da graça e você está sempre ali, está sempre bem, confiando, né, em Deus, obviamente, porque você entende e sabe que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele te guarda. E toma posse de alguns versículos bíblicos de vital importância, né, como Mateus 28:18 diz, Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso cotidiano. Independente do que possa acontecer, Deus está comigo, né? Deus tem me guardado, tem me apoiado, tem me dado direção, tem me guiado. Então esse é um pensamento de um cristão. E quando você está bem, né? Maravilha, tudo vai bem, seu relacionamento vai bem, porque as pessoas buscam a felicidade no dinheiro. E na verdade, a felicidade se encontra nos bons relacionamentos. Se você tem um relacionamento bom, em paz com você mesmo, e em paz com o seu próximo, com o seu vizinho, com a tua igreja, meu irmão, você é a pessoa mais que feliz. E acima de tudo, se o seu relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo vai bem, você é mais que feliz. Bem-aventurados sois vós, porque o seu relacionamento está bem. E outra, aquilo que for benéfico para você, você absorve. Aquilo que for mal, que vai trazer mal, alguma coisa que não vai ser de acordo com a vontade de Deus, o próprio Cristo se encarrega de retirar da sua vida. Amém? Sem mais delongas, Efésios capítulo 2, verso 1, a irmã já está anotando ali, ela vai estar anotando os versículos, eu vou falar bem pausadamente, para que vocês possam depois anotar os versículos, se vocês quiserem, e que você entenda. O intuito principal é que você entenda, mesmo que não termine no dia de hoje, o pastor já me deu a liberdade, ele está por aí, vai confirmar, já me deu a liberdade para dar continuidade semana que vem. Então fique em paz, tá? Eu vou falar o tempo necessário que eu preciso. Se acaso eu não terminar, continuaremos aí na próxima terça ou quarta-feira. Aí fica o critério do pastor, tá bom? Então vamos lá. Antes de fazer
leitura, eu gostaria de fazer alguma introdução em relação a esses acontecimentos, o porquê que Paulo, ou o pensamento que Paulo estava vivendo naquela época em relação à escrita dessa carta. Então, como eu disse, né, a rainha das epístolas, e Paulo, quando visita Paulo faz 3 viagens missionárias, e na primeira visita missionária ele passa por Éfeso, e na terceira também ele passa por Éfeso, pela região de Éfeso, é onde ele funda uma das igrejas ali, já havia fundado a igreja, mas aí ele permanece um pouco mais. Ele fica cerca de 3 anos em Éfeso. Então quando Paulo chega em Éfeso, a primeira visão, a região de Éfeso, ela está situada ali na região da Turquia de hoje, né, no caso. Então quando Paulo chega ali na região de Éfeso, era uma das cidades do Império Romano, naquela época era muito grande, né? Então era bem potente, uma cidade muito grande, muito populosa para aquela época. E quando Paulo chega ali, ele percebe que havia um templo, né, da deusa Diana, que é a Diana dos Efésios. Então havia ali um certo tipo de devoção muito grande, muito forte. Devoção, irmãos, não é só pro crente, pro cristão. Devoção é todo aquele que exerce a fidelidade em ritos, rituais. Então é uma pessoa devota, tá? Então uma pessoa ali, então havia muita devoção, né, em relação aos ritos, aos rituais, à liturgia ali, né, as práticas deles ali em relação à devoção, à adoração à deusa Diana. Então Paulo logo já percebe que havia alguns templos ali, e isso preocupa, né? Paulo fica preocupado e vê toda aquela devoção. E no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos tem um pouco relacionado sobre isso. Até vamos abrir a palavra aí, antes de adentrar. Volta um pouquinho lá, deixa isso daí separado, irmã. Efésios capítulo 2. Mas voltando um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele retrata uma história de Éfeso. Quando você acompanha a leitura no livro de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, perdão, a partir do momento ali quando Paulo, né, se converte, no capítulo 9, começa a contar sobre as histórias de Paulo, sobre as viagens de Paulo. Então você vai acompanhando a narrativa que a Bíblia traz, e dentro dela você acompanha essas viagens de Paulo por todas as regiões na qual ele escreveu as cartas posteriormente. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas. Então Paulo vai viajando por essa região e depois ele escreve a carta anos mais tarde. E aqui no capítulo 19, nós vamos acompanhar a leitura aqui para que você entenda. Já é a terceira viagem missionária, às vezes pode ser um pouco extenso na leitura, mas é muito importante que você entenda, tá? Eu gostaria muito que você entendesse. Na capítulo 19 de Atos dos Apóstolos diz assim: E sucedeu que enquanto, versículo 1, E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disseram: Recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: Não, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que credes, e que após ele havia de vir isto, e em Jesus, o Cristo. E o que vos ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 varões. Quando Paulo chega ali em Éfeso, já na terceira viagem missionária, ele se depara ali com alguns homens, né? A princípio ele deixa Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila estavam ali já em Éfeso, falando, pregando, anunciando. E depois, quando Paulo volta na sua terceira viagem missionária, ele encontra, né, agora aqui esses homens. E Paulo permanece aqui durante 3 anos. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para que você possa compreender. A princípio vai parecer um pouco confuso, mas você vai entender depois no final. A diferença entre você conhecer e ter entendimento das coisas. Parece loucura, mas é verdade. São 2 coisas completamente diferentes. Então, quando você tem esse entendimento e quando você tem esse conhecimento, você tem um conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, Paulo pregou e tal. Você tem um conhecimento de alguma coisa. Vamos usar aí, vocês que viajam aqui, faz
delivery, homens, mulheres que trabalham em cleaner. Você tem um conhecimento, você conhece Oxford? Conheço Oxford. Você sabe andar em Oxford? Não sei. Eu conheço, já passei por fora, fui ali, mas Oxford realmente é difícil. E Londres? Não, conheço Londres, já fui algumas vezes lá, sei onde é, sei como faz para chegar lá, mas se pedir para mim andar lá, eu não vou saber, eu não entendo, não sei como funciona. Então vou ficar perdido, vou ficar apavorado. E a mesma coisa estava acontecendo com esses homens. Eles haviam sido instruídos, né, sobre João, sobre o batismo, sobre Cristo, sobre o Evangelho, mas eles não tinham um entendimento ainda, né, relacionado com a verdade em Cristo Jesus. Então, quando Paulo chega e pergunta para eles: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Vocês já têm o recebimento do Espírito Santo? Não. Nós conhecemos a Jesus, falamos do Evangelho, foi nos instruído, mas nós não temos esse entendimento. Não abriu o nosso entendimento em relação à palavra de Deus, em relação às coisas de Deus, em relação a uma vida diferente. Então, quando Paulo ora ali com eles, impõe-lhe as mãos, desce sobre ele o Espírito Santo. E a partir desse momento, eles começam ali, como a própria palavra fala, recebe o Espírito Santo e começa a falar em língua estranha. Então, a partir desse momento, a palavra lhe foi aberta ao coração, o entendimento foi aberto ao coração. Então, aí está uma diferença entre você conhecer a Cristo e ter o entendimento de quem é Cristo. Você ouvir falar de Jesus e ter uma vivência e uma convivência com Jesus. Você ser guiado e você ser conduzido. Então é muito importante a gente entender essa diferença nesse sentido de que não basta somente conhecer. Nós temos que ter o relacionamento, nós temos que ter o entendimento, nós precisamos entender o verdadeiro significado das coisas em nossa vida. Então, quando nós temos, agora abrindo mais um pouco essa ênfase aí, essa diferença entre ser conduzido e ser guiado. Porque quando você é conduzido, você segue umas diretrizes, você segue algo ideológico, então você está sendo conduzido por algo, por uma regra, por uma lei, por uma ordenança que você precisa seguir. E quando você está sendo guiado, é o Espírito Santo que está te guiando, que está te orientando, que está falando contigo em sonhos, que está falando contigo de noite, que está falando contigo através da palavra, que te mostra os ensinos bíblicos que você precisa guiar, que você precisa estudar, que mostra, que te traz a verdadeira revelação da palavra de Deus. Então isso é um entendimento aberto da parte de Deus. Então, quando Deus te abre, te concede esse entendimento, até a sua maneira de viver se torna mais fácil. Por quê? Não que você vai sair do mundo, parece loucura, vou sair do mundo então, Maicon, e como que é? Não, nós vamos viver as mesmas coisas que todo mundo está vivendo, vamos viver no mundo que todo mundo está vivendo, vamos passar por situações adversas, propenso aos mesmos problemas que todo mundo enfrenta, porque somos seres humanos iguais uns aos outros. Mas a diferença é de como você vai enfrentar e passar por tudo isso. Então, quando você tem entendimento respaldado da palavra de Deus, pode acontecer o que quiser no mundo. Você está guardado, firmado na verdade e está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, nada que vai surgir no mundo vai parecer novidade. Você não vai se surpreender porque o seu fundamento está em Cristo. O teu fundamento está na palavra de Deus e é o próprio Espírito Santo que está te guiando. Então, o seu entendimento está fundamentado nas verdades e nas ordenanças de Jesus Cristo. Continuando. Depois aqui no capítulo 19, ele dá continuidade, né? Você puder ter a oportunidade de ler, senão vai ficar muito extenso. Ele fala ali um pouquinho mais à frente daqueles homens, né, mestres ali que tentaram expulsar o demônio usando, né, o próprio nome de Jesus Cristo, na qual Paulo prega. E aí você vê que tem aí uma falta de entendimento. Não é porque isso é muito importante. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque quando a gente fala na questão do testemunho para exaltar a vida de alguém, a gente geralmente usamos testemunhos nossos. E no caso de você usar o testemunho de alguém é válido, sim, mas é mais gostoso quando você usa os seus testemunhos para contar, né? Para edificar a vida de alguém. Por quê? Por que isso? Porque é mais prazeroso você contar algo que você viveu da parte de Deus do que ele fez, mesmo que foi em dias difíceis, situações complicadas que às vezes a gente não escolhe, as situações que nós somos colocados, mas tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Então é mais gostoso, prazeroso
você falar de um Jesus que você conhece, que você tem, que você vive, que você compartilha com ele. E nesse caso aqui eles estavam usando-se, né, do nome de Jesus para poder ter algum benefício, e depois você vai ler. Se despertou sua curiosidade, depois você lê o capítulo 19 e você vai ver o que aconteceu. Tá bom? Vamos voltar lá para Éfeso, vou fazer a leitura agora no primeiro capítulo. Na epístola de... Eu tenho algumas traduções aqui da Bíblia. Em algumas traduções ela faz o mesmo sentido, mas muda algumas palavras. E é de vital importância que você observe isso, principalmente se for para estudo, tá? Porque pode confundir um pouco aí na hora da leitura. Se você for fazer uma Bíblia de estudo, vou usar uma Bíblia de estudo, então escolha uma Bíblia e faça o estudo naquela Bíblia, tá? Porque senão você vai ter alguma mudança de alguma frase ou alguma palavra que pode te mudar um pouco o sentido, vai ficar perdido e falar, mas nenhuma está falando uma coisa, está falando outra e está trazendo sentido diverso. E na verdade não é somente as palavras que mudam e aí você vai se confundir. Então eu estou usando aqui uma para esse caso aqui, que ela é mais abrangente no que vamos falar a seguir. Então, vamos lá. Paulo, quando escreve a carta de Éfeso, já havia se passado 30 anos desde aquele encontro maravilhoso que ele teve com Jesus ali, né, no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então havia se passado 30 anos depois, não 30 anos depois da visita em Éfeso, tá? Não, foi 30 anos depois da conversão de Paulo. Então durante esses 30 anos aí de cristão, né, dessa caminhada aí, muita coisa aconteceu, tá? Então nós vamos adentrar já, mas vamos fazer a leitura aqui primeiro. Capítulo 2 da Epístola de Éfeso, verso 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor para com nós, nos amou. E estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então até o verso 5. Nós vamos continuar. Então eu vou começar adentrando nessa reflexão com a seguinte pergunta, que Paulo diz assim, ele vos deu vida. Quando aconteceu essa vida? É uma pergunta que eu faço para você. Quando foi que Deus te deu essa vida? Quando foi que você passou a entender que a partir de agora você tem uma vida nova em Cristo? Porque a Epístola de Éfeso, está aqui no próprio esboço da Bíblia de Estudo. A Epístola de Éfeso, o propósito dela foi fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso e explicar a natureza e o propósito da vida, o corpo de Cristo. Então ela é destinada a eles lá, foi escrito por cerca do ano 60. Então Paulo na epístola toda de Éfeso, que eu sei que você vai ler depois da live ou amanhã, você vai ler do capítulo 1 ao capítulo 6, eu creio nisso, estou crendo que você vai fazer isso, para ficar mais fácil o seu entendimento. Você vai ver essa epístola o tempo todo trazendo esse fortalecimento na vida das pessoas. Então Paulo, quando escreve 30 anos depois da sua conversão, ele está trazendo esse fortalecimento. Obviamente já havia passado um tempo da sua ida ali, né, em Éfeso. E aí nós entendemos que quando ele diz assim, ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Paulo está apresentando um estilo de vida diferente. Ou seja, a partir de agora, nós temos a vida em Cristo. Então a pergunta que eu faço, quando foi que você sentiu isso? Quando foi que você sentiu que de agora em diante você tem uma vida em Cristo? Obviamente, a maioria das pessoas, creio eu, que vai dizer, não, a partir do momento que eu aceitei Jesus, fui batizado, a minha vida mudou. O meu comportamento mudou, a minha maneira de falar mudou, assim como foi, né? Tem outras pessoas que depois de muitos anos dentro da própria, seguindo aí, batizado, né? Aceitou Jesus, mas de um tempo depois abriu o entendimento.
E depois daquele tempo falaram, irmão, realmente, já teve casos, já sei de casos que a pessoa falaram, irmão, realmente eu vivi um tempo assim, preso, né, buscando melhorar cada dia mais e tal, e vi aquilo, tentei fazer isso, fazer aquilo, e depois de alguns anos, né, já no entendimento, conhecendo a Jesus profundamente, me abriu a mente, e hoje eu entendo que não há nada que eu possa fazer, a não ser depender de Jesus Cristo. Então, essa pergunta que eu faço para você essa noite, para a gente dar início, né, nessa reflexão, quando foi que a sua vida mudou? Quando foi que Jesus apareceu para você, ou o próprio Espírito Santo, ou a própria palavra, ou usou um irmão, para te abrir essa mente, te dando essa nova vida? Então, a partir daquele momento, agora você tem uma vida diferente. Você agora é uma pessoa diferenciada? Então você agora é diferente dos outros? Não. Você agora aceitou um Jesus, você agora tem um entendimento da palavra de Deus, então a partir desse momento, coisas que você fazia antes, já não faz mais. O seu comportamento mudou. Mas, irmão, eu continuo sendo pecador? Sim, você continua sendo pecador. Nós continuamos sendo o povo pecador que depende de um Jesus Cristo todos os dias. A própria palavra diz, no decorrer do verso, no verso 2... nos quais andávamos outrora, vivendo uma vida de pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e dos espíritos que agora atua no filho da desobediência. Então andávamos vivendo uma vida sem sentido, sem perseverança, sem preocupação. Vou morrer mesmo, não dá nada não, vou curtir a vida, fazer o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou assim mesmo, não mudo não, e vou, e vai, e vou, e foi. Muitos se foram com esse pensamento. E muitos ainda estão indo com esse pensamento, porque não teve esse pensamento de mudança. E muitos, até mesmo já tendo aceitado, conhecendo a Jesus, mas não tendo entendimento, ainda estão vivendo essa vida de prisão e aprisionamento, porque não estão entendendo, não estão deixando o próprio Espírito Santo trabalhar na sua vida para te dar liberdade, porque a Epístola de Gálatas nos mostra isso, que Jesus nos deu essa liberdade, já éramos cativos, prisioneiros de um sistema, prisioneiros do mundo, que também a Efésios está falando. Então nós éramos prisioneiros, agora nós estamos libertos, com a perseverança, com a fé, crendo que somos dependentes do Senhor Jesus todos os dias. Continuando aqui, verso 3, e entre os quais também todos nós andávamos outrora, anteriormente, segundo as inclinações da vossa carne. Então quando ele fala assim, segundo as inclinações da vossa carne, o desejo da nossa carne. Então, irmão, agora que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais desejo carnal? Sim, continua tendo. Mas nós temos duas naturezas dentro de mim e de você. E aquela que nós alimentarmos é que vai crescer. Quanto mais eu buscar as coisas de Deus, mais afastado eu estou da tentação. Quanto mais eu buscar as coisas do mundo, mais longe eu estou de buscar a palavra de Deus. Então, quando a nossa carne se aflora e nós queremos buscar o desejo, porque ele ainda habita em nós. Quando Jesus ora na sua oração no Getsemane, um pouco antes de ser capturado, para a sua entrega na crucificação, porque Jesus se entregou, ele não morreu, eu não costumo dizer que Jesus morreu, Jesus se entregou porque ele não tinha pecado. Então ele ora ao Pai dizendo, Pai, eu peço-vos que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Dê a eles força, guarde, proteja. Então nós estamos propensos aos mesmos pecados que toda a humanidade todos os dias. O mesmo problema é que aquele que tem o entendimento, que aquele que tem Jesus, aquele que não tem Jesus, aquele que ainda vai aceitar Jesus, aquele que nós estamos orando para aceitar Jesus, nós temos as mesmas proporções de errar, de pecar que ele. Somos todos iguais diante de Deus. Estamos numa linha que nos separa de Cristo e nós estamos abaixo da linha do pecado. Então, diante de Jesus, somos todos iguais, somos todos pecadores e que dependemos dele todos os dias. Então, Paulo está dizendo na questão de Éfeso aqui, da unidade da igreja. Mais à frente ele vai dizer, não sei se eu vou dar tempo de ler esse versículo, mas já vou de antemão antecipar. Então ele está falando sobre a unidade de viver em igualdade, porque todos nós, independente da denominação, nós necessitamos de Jesus, que nos deu a salvação. Então somos salvos. Então a eternidade já começa na terra. A nossa vida na eternidade praticamente já começa que nós estamos vivendo. Porque então se eu sou eterno agora, porque então eu já vivia antes, não. A partir do momento
que Jesus é um ser eterno, nos deu esse direito e nós o aceitamos pela fé, que no decorrer desse versículo diz, falar nisso eu vou ler, que não sejam as minhas palavras, mas a própria palavra se complemente. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Nos deu vida nova, um estilo de vida, nos apresentou um estilo de vida novo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a palavra fala, a salvação não é por mérito. Eu posso tentar lutar todos os dias para ser bom, para dar esmola, para ser bonzinho em casa, ser um bom marido, um bom filho, mas eu sou pecador. Eu posso ter as atitudes físicas corretas, mas se eu pensar algo contrário, já errei, já pequei, já menti, já pensei que não deveria, já vi o que eu não posso. Então isso me faz entender que eu sou pecador. Que se eu não vigiar, se eu não policiar, eu vou viver da mesma maneira. Embora, mas você não aceitou Jesus, você tem uma vida nova? Sim, tem uma vida nova. Mas isso não me garante a imunidade eterna de não pecar, de não errar. Eterno é Jesus, que nos deu esse direito de viver a eternidade com Ele. Mas então eu estou na terra, irmãos, vivendo então um processo de salvação. Mas eu continuo sendo pecador, sim. Mas só que agora eu tenho o Espírito Santo que me constrange do erro. Só que agora eu tenho o Espírito Santo que me diz, você errou. Você não deveria ter pensado, você não deveria ter falado, peça perdão. E você se contrai, e você se constrange e pede perdão. Ao contrário que fala aqui, outrora vivíamos segundo o curso do mundo. Então o curso do mundo não está nem aí, não tem ninguém por ele é ele mesmo, do jeito dele, na hora dele. Meu Deus é o dinheiro e acabou, e assim vai. No nosso caso, não. Nós temos o contritamento de coração de dizer, eu errei, Senhor, me perdoa. Que é o Espírito Santo que está constrangendo nós do erro, que está constrangendo nós a buscarmos a palavra, ao invés de buscarmos aquilo que nós não devemos olhar, ou ver, ou pensar. Então não existe, já falei isso antes, não quero ser repetitivo, mas é de vital importância que fale. Então não existe pecadão, mas aquele irmão está adulterando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o outro pegou uma bleach, pegou uma bleach, uma água sanitária. Aqui tem irmãos do Brasil assistindo, uma água sanitária, aqui chama bleach. É a mesma coisa, pecou. E outra, pecou pior ainda, porque está julgando. E a palavra diz que juiz é Jesus. Então Paulo, quando traz em Éfeso, está tentando trazer a igualdade da igreja, que dizendo que todos nós somos iguais. Todos nós devemos viver a igualdade, sem olhar por irmão com distinção, sem olhar porque ele é da denominação tal, porque ele pensa assim, porque ele fala assim. Todos nós dependemos de Jesus Cristo para nossa salvação. E somos um povo pecador, então não existe superpoderes aí, homens e aquilo outro. Não, é tudo igual. Ele também erra, ele também peca. Nós também pecamos, erramos, falamos o que não devemos, agimos de maneira errônea, contrariando o que a palavra diz. E aí entra o Espírito Santo na minha e na sua vida, que nos constrange de tudo isso. É onde Paulo dá essa explicação, tanto no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3 de Éfeso. Ele traz essa descrição da graça de Jesus sobre mim, sobre a sua vida, que faz nos entender que não há nada que nós possamos fazer para merecer essa graça. É pela misericórdia do Senhor Jesus. Foram os méritos dele na cruz do Calvário, foi o sangue dele que nos redimiu, que nos comprou. Então nós somos criatura dele, nós somos feito por Deus e temos que viver diante do domínio e da orientação do Espírito Santo. Mas há quem diga, mas irmão, tá problema para todo lado aí, todo mundo sofrendo. Sim. E agora você vai entender por que eu li
no capítulo 19 de Atos, e você vai entender ele lá em 2 Coríntios. Mas antes de mais nada, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, como eu falei, ele teve no seu ministério durante 30 anos. 30 anos. Vamos relacionar aí, você pensa aí na sua casa, quantos anos você tem de vida cristã? Por isso que eu fiz a pergunta, desde o dia em que você aceitou Jesus. Desde o dia que a sua vida mudou, desde o dia que te foi apresentado um estilo novo, um padrão de vida em Cristo Jesus que mudou a sua vida, embora você continue sendo a mesma pessoa, mas mudou o seu comportamento, mudou o seu jeito, você está em paz consigo mesmo, você consegue desvencilhar dos problemas cotidianos, então a sua vida mudou. Quanto tempo? Quantos anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos? Pensa aí. E você vai entender, refletir comigo aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta em Éfeso, passou-se 30 anos de ministério, desde o princípio da sua conversão até no momento em que ele está escrevendo essa carta, já preso em Roma, porque essa é conhecida como uma das cartas na prisão. Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele teve essa liberdade de escrever essa carta. Então, Efésios é uma das 4 cartas da prisão. Então, deu a liberdade e ele está relatando, escrevendo tudo aquilo que ele viveu durante 30 anos. E aí eu pergunto para você, durante esses 30 anos de Paulo, será que ele errou? Será que ele pecou? Será que ele pensou que não deveria? Será que ele viveu luto? Será que ele viveu doença? Passou por problemas? A mesma pergunta eu faço para você. Desde o princípio da sua conversão, você pecou? Desde o princípio da sua conversão, você desistiu? Você desanimou por algum motivo? Você se irritou, ficou bravo, pecou? Porque Jesus diz, irai-vos, mas não pequei-vos. Você por algum motivo, algum momento da sua caminhada, vou jogar tudo pro ar, vou desistir, vou parar, não dá, vou mudar de serviço porque aquele serviço é... aquela família é... aquela igreja, aquele pastor... Algum momento da sua caminhada, você passou por isso? Paulo passou. 2 Coríntios. Ele mesmo faz um relato daquilo que ele viveu. Embora na carta de 2 Coríntios ele está tratando de uma outra situação, mas aí ele menciona o que ele viveu. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 21. 21 até o 30. Vamos lá. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. O apóstolo Paulo já está se igualando às pessoas. Tudo que os outros passam, eu também passo. Tudo que as pessoas vão passar, também passei. São ministros de Cristo? E ele pergunta, porque ele estava sendo questionado sobre ser ministro de Cristo. Então, se você ler depois 2 Coríntios, você vai entender. Eu sei que você é craque na Bíblia, você vai entender o que era que Paulo estava falando sobre aqui. Se você não entendeu ainda, depois você lê. Mas ele está tratando em Coríntios algo relacionado com a dúvida na fé, que ele escrevia uma carta muito dura e tal, e é relacionado com alguma coisa relacionado com os líderes ali, os falsos líderes. Mas vou deixar você despertar seu interesse, para você ir lá ler depois. Falo como fora de mim, ou seja, ele está dizendo dele mesmo, estou falando de mim mesmo. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Ele está dizendo, então se eles estão se gloriando disso, então eu vou gloriar, mas isso é de mim mesmo, não é de Deus. Eu vou dizer o que eu vivi para que você entenda. Então se é para mim se gloriar, eu vou se gloriar então no que eu vivi por conta do Evangelho. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem, ou seja, em alto mar,
no mar, em jornadas, muitas vezes em rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigos em patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em sede, em fome, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que tenha eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não infame. Tenho de gloriar-me, se tenho de gloriar-me, gloriei-me no que diz respeito à minha fraqueza. Voltando para nós agora. Qual foi a fraqueza que te afligiu ao longo desses anos? Qual foi o problema que te afligiu? Porque se o apóstolo Paulo está dizendo que ele passou por tudo isso por amor evangélico, quem é nós? Se você pegar um relato da história de Paulo, você vai ver que Paulo era um homem inteligentíssimo acima da média. Paulo estudou com Gamaliel, um dos homens mais conceituados naquela época. Então ele era um entendedor na palavra, tanto que se ele destacou que a inteligência dele era mais alta do que as outras, que ele se tornou um membro do Sinédrio jovem. E isso era uma honra para alguém se tornar um membro do Sinédrio. E ainda mais nas qualidades dele que era jovem. Então você vê, era um homem acima da média. E ele está dizendo aqui que ele passou por tudo isso, que na sua condição de humildade. E sabe onde isso aconteceu? Quando ele se encontrou com Jesus, tudo aquilo que ele tinha, ou que ele achava que era, ficou no caminho de Damasco. Por quê? Porque ele entendeu que a partir dali ele tinha uma dependência de Jesus. Tudo aquilo que ele viveu anteriormente, todo aquele conhecimento que ele achava que tinha, ficou diante do Rei da Glória. Tudo aquilo que a gente pensa que é, que a gente acha que pode, que a gente intenciona em fazer, nós somos dependentes de Jesus, do nosso Criador. Inclusive hoje um irmão ainda falou sobre a criatura. Somos criatura, vou fazer a deixa e usar o que ele me disse. Somos criatura, e quem destina o que faz, o que deixa de fazer é o Criador, e o meu e o seu Criador é que cuida de mim e de você. Então se a própria explanação ou explicação me diria, bom, a partir do momento que você aceitou Jesus, se você pecar, você vai morrer. Responda para você mesmo se você estaria vivo agora assistindo essa live. Se a partir do momento que você se converteu, se a partir do momento que você aceitou Jesus e você tivesse pecado, você morreria? Você estaria vivo? Você estaria aqui hoje assistindo essa live? Não, é lógico que não. Mas a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, e ela se renova todo dia na minha e na sua vida. Então quer dizer, irmão Mike, que eu vou viver uma vida de pecado e vou pedir... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós somos pecadores e que precisamos lutar, mas não há nada que nós possamos fazer para deixar de ser pecador, para deixar de pecar. A única coisa que nós temos que fazer é nos deleitar, nos aproximar de Cristo, aproximar-se de Deus e Ele aproxima-se de você. Quanto mais as coisas de Deus nós buscar, menos o desejo de pecar nós teremos. Quanto mais nós buscarmos as coisas espirituais, as coisas de Deus, ser guiado pelo Espírito, buscar fazer a vontade dEle, nos orientar e entender que nós não somos nada sem Jesus, menos vontade de pecar, menos vontade de fazer aquilo que não me diz respeito eu vou ter. Porque quanto mais próximo das coisas de Deus eu me encontro, mais afastado das outras que não me diz respeito eu estarei. Então o apóstolo Paulo, no seu resumo de vida durante 30 anos, ele teve momentos de fraqueza. Ele teve momentos em que ele disse, eu estou abandonado. Ele diz isso a Timóteo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, estou aqui sozinho, todos me abandonaram, estou fraco. E agora eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, daqui uns dias eu vou morrer. Quando ele se encontra no capítulo 20, vamos lá, vamos ler, eu quero fazer a leitura para que você entenda. Capítulo 20, quando ele se encontra com os líderes de Éfeso, em Mileto, uma região próxima de Éfeso. Ali no finalzinho ele se despede deles. Capítulo 20, verso... eu anotei aqui. Verso 17. 20, 17. De Mileto mandou a Efésio chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse, vós bem sabeis como foi bem conduzir entre vós todo esse tempo. Ele estava despedindo deles, já fazia 3 anos, né? E agora Paulo tinha que sair dali.
Paulo estava indo embora. E desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Os próprios irmãos o perseguiam. Ele tinha perseguição das próprias pessoas que viveram com ele, que conheciam ele. Mas devido a ele estar falando de Jesus, irmão, quando você contrariar aquilo que você acredita que Deus te deu, você vai levantar inimigo. Vai levantar inimigo contra você. Vai levantar provações, vai levantar luta, por quê? Porque você está vivendo, você está falando de um Jesus que você tem, você está falando de um Jesus que te transformou, você está falando de uma vida nova apresentada para você e hoje você é uma nova pessoa, você tem preceitos para seguir em Cristo Jesus, tá? Não é ordens nem ordenanças feitas por homem, nem ideologia que vão te conduzir, mas é um Espírito Santo que está te guiando. Então quando você começar a anunciar, quando você falar da vivência que você tem com Cristo, da intimidade que você tem com Ele, das coisas que Ele fez, da transformação que Ele faz, mesmo você sendo pecador, você vai encontrar dificuldade sim. Cristão não morre? Morre. Cristão está morrendo todos os dias. Na verdade eles não estão morrendo, eles estão terminando de viver a eternidade com Cristo, já estão antecipando a ida deles. Então a dificuldade vem, o problema vem, e o apóstolo Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo que as dificuldades virão. Então ao longo da sua caminhada você vai encontrar dificuldade. Ao longo da minha e da sua caminhada nós vamos encontrar problemas, afrontas de homens que não concordam com o seu pensamento, que acham que você está fora, que porque você não faz isso você não tem direito àquilo, porque você não segue uma ordenança do homem, você não faz parte do corpo de Cristo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então quando isso acontece você vai incomodar sim. Continuando, 20. Jamais deixando de vos anunciar, independente do que aconteça, não deixe de anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo isso, o que aconteceu com ele. Coisa alguma proveitosa de tê-lo vou ensinar, publicamente, também de casa em casa, insistindo, publicamente pregou, anunciou, de casa em casa, continuou falando, mesmo com as perseguições. Quando Paulo mudava de uma região para outra, os judeus vinham seguindo ele para poder ofuscar o evangelho que ele estava pregando, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que você recebeu, o evangelho que eu recebi, o evangelho que nos muda, o evangelho que nos dá vida, o evangelho que mudou a nossa vida. Esse é o evangelho verdadeiro que Paulo está falando, o evangelho da transformação, que faz olhar para mim e para você dentro do nosso ser e entender que somos dependentes de Cristo todos os dias. Esse é o evangelho verdadeiro que nós anunciamos. Testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido-me em espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Isso aqui é importante, interessante, porque Paulo diz assim: e agora, constrangido, contristado, sentindo pelo Espírito Santo que eu devo ir a Jerusalém. Vou para Jerusalém, não sei o que vai acontecer lá, o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu não sei o que eu vou fazer em Jerusalém, mas o Espírito Santo está dizendo para eu fazer, que eu tenho que ir lá. Mas ele também está dizendo que cadeias, prisões e afrontas vão cruzar o meu caminho. Mas eu sinto pelo Espírito Santo, traduzindo para os nossos dias de hoje, o Espírito Santo te constrange a fazer algo, porque ele está te guiando, porque você é um representante de Cristo na terra, e ele está constrangendo você a ir, mas ele te assegura que vai passar por lutas, vai passar por problemas sim e tribulações, mas o propósito de Deus vai prevalecer na sua vida. Você pode ter planos, projetos, pensamentos, lança, alça ao Senhor, mas o propósito de Deus permanece. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira. Inclusive, há 2 dias atrás, o presbítero Adalberto mencionou alguma coisa sobre completar a carreira de Paulo. Não vou pregar em cima da pregação dele, mas me lembrou isso agora. Então, Paulo tinha essa certeza e essa convicção de que quem estava guiando ele era o Espírito Santo.
Paulo tinha essa convicção de que ele sabia que mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo, passaria por lutas, por tribulações, por situações adversas, mas ele tinha a certeza e a convicção que aquele dia, quando ele se encontrou no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, com Jesus que mudou a vida dele, a partir daquele momento tudo seria mudado. E no versículo 23 ele disse: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera. Além de assegurar o que esperava ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu e você temos uma vida guiada pelo Espírito Santo e a gente permite que assim ele faça, quando você tem esse entendimento de que é o Senhor que te guia, que te controla, que controla a igreja onde você congrega, onde nós congregamos, que controla a vida dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua igreja, porque é o Espírito Santo que controla, que guia a igreja. Então a Epístola de Efésios está dizendo sobre isso. É o Espírito Santo, é as vontades de Cristo que prevalece. Não são as diretrizes, nem ideologias humanas que vai dominar, que vai isso, que vai aquilo, embora quando nós olhamos agora, né, para a Bíblia, nós vemos os acontecimentos bíblicos acontecendo cada dia mais. As contrações de parto estão aumentando dia após dia. É o fim? Não, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, quando você tem esse entendimento que a própria palavra te dá, nos dá, nada mais te assusta, nada mais te assombra, nada mais te preocupa, porque você está alçado, lançado e entregue nas mãos do Todo-Poderoso. E é Ele, o Criador, que sabe o que é melhor para a criatura. O irmão falou isso para mim hoje, já repeti, né? Falou isso para mim hoje. E é muito interessante, porque é o Criador que sabe o melhor para mim e para você. Às vezes a gente vai achar que aquilo que está acontecendo na nossa vida não é o que a gente espera, mas é o que Deus está fazendo, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Então, quando nós nos lançamos nas mãos do Senhor e Ele nos guia pelo seu Espírito Santo, a nossa vida se torna fácil. Mesmo em meio a dificuldades, situações adversas, problemas, doenças, enfim, você se desprende. Paulo diz: a minha vida já não é mais preciosa, porque agora eu vivo em Cristo. Cristo vive em mim. Se eu partir, estarei na glória com Ele. Se eu encerrar o meu ministério, a minha carreira na terra, eu tenho a certeza absoluta que eu estarei com Jesus. Então eu não tenho mais essa preocupação, você não tem que ter mais essa preocupação, embora somos seres humanos, somos carnais, a gente se preocupa, é normal, é natural. Então ao longo dessa nossa carreira aí, da sua caminhada cristã, você vai cair, você vai desanimar, você vai ter dores de cabeça, dores na perna, dores na coluna, vai te impossibilitar, às vezes vai ter que trabalhar, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, vai ter problemas com você mesmo, às vezes vai acordar revoltado, mas aí vem o Espírito Santo e diz: ei, estou contigo, eu te amo. Lembra daquelas vezes, lembra do passado, quando eu falava contigo, te dava mensagens maravilhosas e você pregava. Lembra de tudo isso? Eu não esqueci, sempre estive contigo e hoje estou aqui para te levantar, para te animar, para lembrar você que você é um vaso escolhido e quando você abria a boca, falava coisas maravilhosas. Então continua. Levante de onde você caiu e continue. A vida é assim, mas Deus está contigo, está te guardando, está te protegendo, é com você. Vai ter situações, às vezes a gente não vai querer fazer, mas Deus está colocando aquela chama dentro, ardente do nosso peito. Vai lá, e você vai. E você vê, você entende que realmente era Deus que estava trabalhando na sua vida. Finalizar, né? Já eu falei bastante, vocês já estão enfadados. Vou só ler o último verso aqui, quando Paulo fala a eles. Ele diz assim no verso 32: e agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro. Disse: não fui pesado a ninguém. Fiz tudo o que deveria ter feito, mas Jesus me supriu. Deus me supriu em tudo.
Então, quando Deus te dá o ministério, quando Deus permite que você faça, guiado por Ele, fique em paz, que Ele vai suprir, Ele vai estar contigo e Ele vai te dar a liberdade tanto de falar como de prosseguir, porque Ele é contigo e se Ele está mandando, faça. E no final, 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim e é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava dando de si. Paulo estava anunciando de si. Esse é um dos lemas da igreja. É dar-se, é anunciar, é falar. Você não posso pregar, irmão? Não prego, não anuncio, não consigo. Ora. Então você está dando, você está doando aquilo que Deus te deu. Você está falando, está mandando uma mensagem. Isso é o lema da igreja. Você está se dando, se doando. Então é mais prazeroso dar aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, dividir com outra pessoa. A alegria, o gozo, o relacionamento, falar, dar testemunho, cantar. Porque você tem o dom de cantar, você tem o dom de dar testemunho, você viveu os testemunhos. Então tem a facilidade no ensino, tem a facilidade de se comunicar. Doe-se, dê. Porque quanto mais você se doar, mais Deus te enche, te dá e te acompanha em tudo aquilo que você fizer. Agora, continuando aqui, e eu vou para o verso, voltando para Efésios. Volta para Efésios, capítulo 4. E eu vou encerrar aqui. Em Efésios capítulo 4, 3. Capítulo 3, Paulo diz assim, 3:13. Vamos ler. Mais 5 minutinhos e eu termino. 3:13. Portanto-vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Olha que maravilhoso aqui. Paulo diz assim, portanto, não fique triste em todas as tribulações que eu vivi. Portanto, não fique triste, chateado, cabisbaixo por tudo aquilo que eu sofri. Porque ali, porque aqui, porque de tudo que você viu, tudo que você leu, isso foi o Espírito Santo tremendamente encheu o coração de Paulo. A epístola de Éfeso é tremenda. Então eu falo isso no capítulo 1. No capítulo 1, capítulo 3, 4 e assim sucessivamente. Leia, não deixe de ler. E aí ele fala, não fique triste, porque tudo isso aqui que eu estou escrevendo, tudo isso aqui que eu vivi, é para que você entenda o verdadeiro propósito da igreja. Para que você entenda o verdadeiro significado. E para que você entenda que mesmo que você sofra, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Mesmo que você é pecador e você pode cair, você vai cair em situações difíceis de lidar, Deus te ama. E Ele está ali juntamente contigo para te perdoar, para te ajudar. Não que você vai viver uma vida em pecado, porque você trupicar, errar, levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, continua. Agora, viver uma vida de pecado é diferente. Viver pecando, não, aí é diferente. Não estou dizendo isso. Vai acontecer situações que você vai errar. Vai falar o que não deve, vai pensar. Só de pensar já errou. De julgar o irmão, o irmão ali... Né? A irmã ligou, a irmã, o fulano, já errou, já pecou. Mas Jesus está aí, te perdoa. Minha irmã, faz mais isso, vamos lá. Se afasta disso, a irmã ligar, já fala, irmã, olha, não quero saber não, vamos orar. Não quero nem saber o que é, Deus já revelou aqui, vou orar. Então, evitar, buscar estar mais próximo de Deus. E Paulo está falando, não se desfaleça de tudo que eu vivi, porque aqui está a sua glória. Todo esse entendimento que Paulo está dando aqui em Éfeso sobre a igreja, a carta da igreja, está nos mostrando e nos instruindo no procedimento que eu e você temos que ter todo dia. Mas ele também está deixando bem claro, você vai passar por situações difíceis. Você vai estar em situações que você não quer estar. Mas como que você vai lidar com isso? Como que você vai ser guiado? Como que você vai deixar ser guiado? Você vai deixar a condição, o problema te conduzir? Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo para sair dele? Você vai deixar o problema te conduzir, ou você vai deixar o Espírito Santo, ou o problema te conduzir, ou você vai deixar o Espírito Santo te guiar para você sair desse problema. Então é algo que é muito simples de entender e ao mesmo tempo parece ser complicado, porque, irmão, é muito fácil você falar assim, é difícil viver, é verdade. Mas de uma certa forma temos que praticar, temos que buscar, temos que aceitar, temos que fazer, correr atrás, para que isso venha a ser uma realidade de todos os dias.
Então eu precisei de Cristo ontem, preciso de Cristo hoje, preciso de Cristo amanhã e sucessivamente. Enquanto eu tiver vida e tiver fôlego de vida, eu vou precisar. Por quê? Porque o fôlego pertence a Ele. Se Ele me tirar... Então os meus planos, os meus projetos de longo tempo, então quer dizer que eu não vou fazer? Se for os planos de Deus, sim. Mas eu tenho que entender que o amanhã pertence a Ele. Então eu preciso viver o hoje na presença. E se eu tiver amanhã, também na presença. Então todos os dias é contínuo a minha adoração, a minha busca, a minha entrega. O meu afastamento do pecado. É difícil? É difícil. Mas Jesus diz, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. E Ele está. E agora o último, e eu termino. Capítulo 4, verso 4. Há somente... Efésios capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados em uma só esperança. A nossa esperança está em Cristo. Da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus por essa palavra. Existe um só Deus, um só batismo, um só Senhor, um só corpo, uma só igreja que vai morar no céu. E o mesmo Espírito que age em todos. Então somos pessoas distintas, pessoas que têm os nossos problemas, embora um vive uma situação, outro vive outra, mas o mesmo Deus que opera na vida de um, opera na vida do outro. O mesmo Espírito Santo que um recebeu, o outro também recebeu. As mesmas situações adversas, Jesus entende, o Espírito Santo entende, trabalha na minha e na sua vida e nos faz entender que somos um povo completamente dependente de Jesus. E não há nada que eu e você possa fazer para ter a salvação. É dom de Deus. Foi mérito de Jesus. Ele nos deu. A única coisa que nós precisamos fazer é lutar para que possamos ler a palavra. Porque é uma luta, irmão. A carne não quer ler. A sua carne quer ler? Não quer. Ela não quer ler a Bíblia. Ela não quer participar da live. Ela quer trabalhar, ela quer outras coisas. Ela não quer. Então a luta, na verdade, não é para fugir, não é contra o pecado. A luta que nós temos que lutar todo dia é para ler a Bíblia. É para acordar de manhã e fazer a nossa devoção, a nossa oração. Às vezes está com sono, não quer orar de madrugada. Então a nossa luta, na verdade, a inversão de valores aí, é de lutar para poder fazer uma enquete, é de lutar para poder falar de Deus, é para poder buscar a palavra, para fazer um estudo. Você começa a ler a Bíblia, você está com insônia, aí você pega o telefone, a televisão, você assiste a madrugada inteira. Você pega uma Bíblia para ler os primeiros 3 versículos e está dormindo. Então a nossa luta é contra, para poder lutar, para poder ler, para poder estudar, para poder falar de Deus, para poder viver o que a Bíblia está dizendo, para viver aquilo que os versículos estão dizendo sobre a nossa vida, para como que nós temos um procedimento. Então Paulo está dizendo, há um só Deus, único. Então a igreja é universal, independente da denominação, independente da raça, todo mundo vai ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ter essa vida eterna. E eu e você que já temos esse entendimento dado por Deus, nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias de Jesus Cristo. Amém? Embora a maneira que tem se apresentado aí, tem dificultado a salvação, tem colocado inúmeros apretextos, inúmeras situações, você tem que fazer isso, fazer aquilo para poder ter salvação. Irmão, você precisa de Cristo e ponto final. Todos os dias, toda hora, todo momento, Jesus Cristo é a salvação da nossa vida. E se você o tem, se você o aceitou, então viva de passo em passo, de glória em glória, buscando a Ele, olhando para Ele, vivendo nele, tentando fugir, afastar, afaste-se dessas coisas, busque ao Senhor. E a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então continue buscando Ele, falando com Ele, buscando a presença do Senhor, que Ele vai falar contigo, vai transformar a sua vida. Amém? Espero em nome de Jesus que você tenha aproveitado alguma coisa de tudo isso que foi falado, que você possa depois estar refletindo. Pega a Bíblia, como eu sempre falo, não fique só nas palavras minhas, que eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E busque a palavra, busque orientação, fale com Deus, deixe o Espírito Santo te guiar, te orientar. O pastor está aí para esclarecer qualquer dúvida, é um homem usado, guiado por Deus, a gente sabe disso, não tem nem o que falar.
Então você tem entendimento de tudo isso, sabe também disso, é adulto o suficiente para entender o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Se você tiver na dúvida e não tiver ninguém para te orientar, busque ao Senhor, fale com Ele, Ele vai te orientar, porque Ele é o guia da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E depois entra em contato aí com o pastor vai estar te orientando, buscando também ajudar, porque assim, a igreja ela é guiada por Deus. É o Espírito Santo que guia, que domina, é Ele que traz ideias, traz palavras, traz mensagem, coloca quem Ele quer para anunciar, para pregar. Então as pessoas não fazem de qualquer jeito, porque tem a reverência e o amor do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sei que tem aí pedidos de oração, a pastora já anotou, está anotado tudo lá no caderninho, tá? Então, seus pedidos estão sendo anotados. Se você tiver já aí, que eu sei que já deve ter muito testemunho, né? Entre em contato com o pastor, conte seu testemunho, anuncie a ele, fale o que Deus está fazendo na sua vida. E quando você tiver oportunidade, esteja falando aí do testemunho também, de que Deus tem te usado, tá? Que Deus abençoe você grandemente. Vamos estar fazendo essa oração. Que você alçou aí alguns pedidos de oração, vamos estar orando por todos os pedidos, por todas as pessoas. E acima de tudo, que Deus continue falando contigo. E que quanto mais você se abrir para Ele, mais Ele vai revelar para você. Na própria Epístola de Efésios fala que Paulo faz oração para que Deus abra o entendimento, para que coisas ocultas, mistérios em Cristo Jesus, venham a ser revelados para você. Isso não é fato, isso é verdade. Então leia a Epístola de Efésios todinha e deleite-se nos versos que você vai encontrar com Jesus de uma maneira maravilhosa que você nunca fez antes. Leia, dê uma pausa, tente entender e você vai ver Jesus se revelando para você através da Epístola de Efésios de uma maneira maravilhosa que você nunca experimentou antes. Faça o que eu estou te falando que você vai entender. Tá bom? Glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que acima de tudo seja feita a vontade dele a todo momento, a toda hora. Que ele te guie, que ele te domine, porque é ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Queremos, ó Pai, primeiramente agradecer por este momento de adoração, um momento de reflexão, na qual o Senhor falou profundamente aos nossos corações através da tua palavra. Palavra que já vem sido alçada, escrita há mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, na qual você usou, Senhor, dos teus servos para nos trazer esse maravilhoso estudo, essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso entendimento que até então não tinha sido revelado àqueles que viveram no ano passado, mas que através da vida do teu apóstolo, o apóstolo Paulo, que também viveu as mesmas dores, as mesmas aflições, nós podemos entender, Senhor, que somos dependentes de Ti a todo momento, sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas fraquezas, Senhor. E a Ti te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, fortalecer a Tua igreja, fortalecer os amados irmãos, que têm passado por situações adversas na qual eles não escolheram estar. Mas a Ti te peço, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando no íntimo, no interior, transformando vidas, dando orientação, abrindo eles o olho do entendimento para que eles possam compreender, entender o verdadeiro propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles. Os abençoe, os livre do mal. E a Ti te peço, ó Deus, por todos aqueles pedidos que estão alçados, todos aqueles pedidos que foram anotados. E aqueles que porventura o Senhor ainda não tiver respondido, porque eu sei que o Senhor responde. Esteja, Senhor, colocando as Tuas mãos e fazendo a Tua vontade e o Teu querer. E assim nós aceitamos a Sua vontade e o Teu querer na nossa vida, na vida de todos nós, porque entendemos que o Senhor sempre dá o melhor para os seus. Abençoe, Senhor, os amados irmãos, abençoe os líderes dessa igreja, abençoe o pastor, a pastora, dê a eles força, fortalecimento, os pastores, ó Deus, que estão à frente desse ministério, os pastores auxiliares, os líderes, os obreiros, todos os membros, ó Deus, e que o Senhor esteja fortalecendo neste momento difícil na qual estamos vivendo, mas que o Senhor não nos deixa sem o alimento necessário. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e adoração. Que Deus abençoe, querido, e que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Eu espero, eu creio que Deus vai continuar falando, mesmo que seja aí em sonhos, ou amanhã, quando você estiver lendo, ouvindo, ou lembrando de algo que foi falado aqui. Não falei nada de mim, e a palavra que Deus me deu eu entreguei, e que ela possa cumprir o propósito para qual ela foi criada, que é a mudança da sua vida. Amém? Estenda suas mãos,
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um resto de noite. E para você que está no Brasil, um resto de dia. E para você que vai assistir posteriormente, que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém? Um abraço a todos. Fica com Deus.